quando você ora, quando você jejua, quando você lê a Bíblia, você se prepara, e quando você faz isso, você está abrindo o portal celestial para Deus trabalhar, porque Deus, Ele precisa de gente aqui que clame para Ele, para que Ele envie o socorro. Só que nós somos muito acomodados ao ponto de pensar assim: Deus que faça tudo, Ele não é todo poderoso? É assim que nós pensamos. Ele é, mas Ele deu a terra para o filho dos homens. Quem é filho de homem aqui, diga amém. Só que os outros filhos de homem lá fora, que não conhecem Jesus, não vão clamar para Ele, não vão pedir para Ele. Então os únicos que pode pedir somos nós, que pode clamar. E a nossa nação tem tanta gente nas igrejas, tem tantas igrejas, mas ainda parece que não sobressai, porque existe uma guerra espiritual da qual as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar. E como diz assim: se a minha vida está boa, está tudo bem, se está dando certo para mim, glória a Deus. Mas e para os outros? E para as outras pessoas que não têm salvação? E para as outras pessoas que ainda não conheceram Jesus, que ainda não tiveram um encontro com Ele? Então nós temos que, se está faltando, e está, porque também é um sinal dos últimos tempos, amor, nós temos que pedir para Deus colocar isso no nosso coração. Temos que pedir, porque se falta, é porque a gente não tem. Se a gente não tem, a gente não pode dar. Então a gente tem que pedir para Deus: Senhor, me dá amor aqui no meu coração, Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Então a Bíblia já diz que é o Espírito Santo que derrama. Então tem que ter tempo com Ele, pedindo para Ele. Porque nós temos que entender, é que a gente às vezes olha mais para a nossa guerra física do que para a nossa guerra espiritual. Só que as coisas que acontecem no físico é porque já aconteceu no mundo espiritual. É por isso que nós temos que, para nós mudar o mundo físico, temos que mudar o mundo espiritual. E os anjos ficam atentos, e os anjos, a alegria diante deles, porque mais um pecador se arrependeu, e quando esse pecador se arrepende de verdade, ele entra para as fileiras do exército de Deus. Diga glória a Jesus. É mais um para clamar, é mais um para orar, é mais um para somar, é mais um ali para se colocar na disposição de Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar dessa parábola que fala de valor. Dracma era uma moeda. Amém? Aqui diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Então Jesus faz um paralelo e ele diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, qual o valor da dracma? A dracma era uma moeda valiosa, equivalente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho era o valor dessa dracma. Representa algo precioso que foi perdido, mas não perdeu o seu valor. Você perde lá R$100 dentro da sua casa. Você deixa assim? Deixar esse 100, isso não vai fazer falta. Sim ou não? Você vai procurar o seu dinheiro. E se aquele dinheiro já passaram por cima, pisaram em cima dele, amassou tudo ele, sujou ele, aí você, poxa vida, tá sujo, que pena, não vou pegar. É assim? Você deixa ali porque está sujo, pisaram nele, está todo amassado, meio rasgado já. Ele perdeu o valor? É isso que Jesus está fazendo um paralelo. Muitas pessoas, o diabo diz: você não vale nada, você não tem valor, você já pecou demais, você já errou demais, ninguém vai dar crédito para você. Olha, você não merece nada, você não tem valor mais nenhum, você está perdido para sempre. Você pode até estar perdido, mas você tem valor. Você tem valor. E aqui Jesus compara o dinheiro, ilustra aqui com a dracma, com o dinheiro, algo que não perde o seu valor. Algo que não importa se esteja sujo ou amassado, não perde o seu valor. E ele ilustra que assim, as pessoas têm valor para ele. Você tem valor para ele. Nós temos valor para ele. E mesmo quando ninguém dava nada por a gente, ele deu. Porque nós temos valor para ele. Aquelas pessoas que o diabo derrubou, que estão no chão, que estão amassadas, que estão pisadas,
que se sentem sujas e pensam, não tem mais jeito para mim. A boa notícia é que tem. Você não perdeu o valor. Você tem o mesmo valor. Diga glória a Deus. Você entende o que é isso? Tipo, nós seres humanos apontamos o dedo, mais aquilo ali, mais aquele lá, mais aquela. Nós seres humanos somos maus. Só não gostamos que fazem isso com a gente. Mas fazer isso para os outros, para nós é moleza. E a gente não deve ser assim. Deve ser como o nosso Deus. Que para Ele as pessoas nunca perdem o valor. Mesmo que elas estejam perdidas. Elas não perdem o valor. Então, essa parábola mostra claramente o valor de uma vida. Eu me lembro antes de ter Jesus, de andar nos caminhos totalmente sujo, errado. Eu me sentia sujo. Eu me sentia manchado. Eu me sentia como que se eu andasse sempre com uma camiseta branca e tivesse uma mancha na camisa e todo mundo estava vendo. É assim que eu me sentia. Mas aí quando Jesus me encontrou, eu ouvi a palavra e eu me entreguei para Jesus, foi como que até aquela camiseta não existe mais. Ele dá roupas novas para nós. E foi o único jeito de sair a culpa. A culpa é uma coisa terrível. A culpa é aquilo que às vezes nos ensinaram em casa, não faça, não faça, não faça, não faça. E o ser humano já nasce pecador. E um dia ele faz. Ninguém viu o que eu fiz. Ninguém viu o que o fulano fez. Deus viu. O diabo também viu. E o diabo é o acusador. Deus não é o acusador. Deus é perdoador. Amém? Ele é perdoador. Só que a gente acha que Deus não quer a gente. Que Deus não se importa com a gente. Que Deus não ama a gente. Até porque a gente não merece. A gente é pecador. E a gente, quando transgride um mandamento, seja do pai da gente, da mãe da gente, da família da gente, a gente pode eles nem saber, mas a gente sabe. E o diabo usa qualquer coisa para nos condenar, para nos separar de Deus. E nessa parábola Jesus mostra que todo mundo já está perdido, mas existe a dracma perdida. E a dracma perdida refere-se a uma pessoa que já conheceu Jesus, já se entregou para Jesus, já sabe o seu valor, porém se perdeu, foi perdida. E assim muitas pessoas às vezes podem estar na igreja, mas se sentem perdidas. Se sentem perdidas, não se sentem parte, sabe, não se sentem parte do todo. Eu sei que eu sou parte da igreja. Eu tenho 34 anos de fé. Eu me sinto parte da igreja. Mas tem gente que às vezes não se sente parte da igreja. Ele se sente tipo um excluído, uma carta fora do baralho, como diz. E Deus não quer esse sentimento. Deus quer que você sinta que você é da família. Que você é da casa. Amém? Que você é dele. Que não foi homem que te escolheu, mas foi ele que te escolheu. Ele que te chamou. Nós somos pessoas de vários sobrenomes e famílias diferentes, cores diferentes. Mas o que nos une, o que nos faz um povo só? Jesus. Amém? É Jesus, porque Ele é aquele que nos torna família. Ele é que quebra todas as barreiras entre nós. Ele é aquele que nos une. Amém? Então, muitas pessoas às vezes se sentem assim, mas em nome de Jesus, que essa dracma seja achada. Que o Senhor te encontre hoje. Amém? Para você dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o valor que a palavra de Deus diz que eu tenho. Então essa dracma representa algo precioso que foi perdido, mas não perdeu o seu valor. Assim o ser humano, mesmo perdido, continua valioso para Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estavam perdidos. Todos nós estávamos. Podemos voltar para Deus e temos que acreditar. Eu posso. Deus me ama. Não, o problema não é Deus. Deus ama. O problema somos nós,
que não nos perdoamos às vezes, que não perdoamos a nós mesmos pelos nossos erros. Então nós temos que aceitar o perdão, mas não é dizer, pedir perdão. Ele já te perdoou. Você só tem que aceitar o perdão e dizer: eu aceito, eu recebo. Amém? Eu recebo.